Capítulo 1 Pequena Conferência Espírita. Parte D. Meios de comunicação. Visitante. O Senhor falou em meios de comunicação. Poderia dar-me uma ideia do que sejam? Realmente é bem difícil compreender-se como podem esses seres invisíveis conversar conosco. Allan Kardec. Com muito gosto. Entretanto, serei breve, pois o ponto exigiria largas digressões, que o Senhor encontrará principalmente em O Livro dos Médiuns. O pouco que lhe explicarei, não obstante, bastará para que faça uma ideia do seu mecanismo e, principalmente, para que compreenda melhor algumas das experimentações a que lhe permitiremos assistir enquanto aguarda sua iniciação propriamente dita. A existência desse envoltório semimaterial, o perispírito, já constitui uma chave para a explicação de muita coisa e demonstra a possibilidade de realização de certos fenômenos. Quanto aos meios, são variadíssimos e dependem da natureza mais ou menos pura do espírito, ou das disposições particulares das pessoas que lhe servem de intermediários. O mais vulgar, o que pode ser chamado universal, consiste na intuição, isto é, em ideias e pensamentos que nos são sugeridos. Na generalidade dos casos, porém, esse meio é pouco apreciável. Existem outros mais materiais. Alguns espíritos comunicam-se por meio de pancadas, respondendo por sim e por não, ou então designando as letras que formarão as palavras. Os golpes originam-se do movimento oscilatório de um objeto, uma mesa, por exemplo, que desfere golpes com os seus pés. Via de regra, produzem-se na própria substância dos objetos, sem a sua movimentação. Esse modo primitivo é demorado e dificilmente se presta às comunicações mais extensas. Substituiu a escrita, que se obtém de diferentes maneiras. A princípio, empregou-se, e ainda hoje se emprega, um objeto móvel, como uma prancheta, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta um lápis, cuja ponta corre sobre a folha de papel. A natureza e a substância de que é formado o objeto não importam. O médium coloca a mão sobre o objeto, ao qual transmite os impulsos que recebe dos espíritos, e o lápis traça os caracteres. Esse objeto, porém, por assim dizer, não é mais do que uma espécie de aparência da mão, como uma lapiseira, por exemplo. Mais tarde, reconheceu-se a inutilidade de semelhante intermediário, simples complicação do mecanismo, e cujo mérito é evidenciar de modo mais palpável a independência do médium, que pode escrever tomando diretamente do lápis. Os espíritos também se manifestam e podem transmitir seus pensamentos por meio de ruídos articulados que retumbam, ora no espaço, ora no ouvido, pela voz do médium, pela vista, pelo desenho, pela música e por outros meios que o Senhor conhecerá através de um estudo completo da fenomenologia. Os médiuns são dotados de aptidões diferentes, de características especiais, dependentes de sua organização. Assim, pois, temos médiuns para efeitos físicos, isto é, aptos a produzir fenômenos materiais, como golpes, levitação e transportes de objetos, etc. Médiuns auditivos, falantes, desenhistas, de efeitos musicais, psicógrafos. Esta última faculdade é a mais preciosa,
pois dá margem à obtenção de comunicação mais uniforme e mais rápidas. A mediunidade psicográfica apresenta um sem número de variações, sendo duas as mais notáveis. Para compreendê-las, é preciso que já se conheça o modo como se realiza o fenômeno. Às vezes, o espírito atua sobre a mão do médium, a qual empresta um impulso absolutamente independente da vontade deste, que não tem então consciência do que escreve. Assim é a mediunidade psicográfica mecânica. Outras vezes atua sobre o cérebro. O pensamento da entidade desencarnada une-se ao da do médium que, muito embora escrevendo involuntariamente, tem uma consciência mais ou menos clara do que grava. Esta é a mediunidade intuitiva. O papel do médium é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é seu e que, não obstante, deve compreender. Neste caso, o pensamento do espírito e do médium às vezes se confundem. A experiência, porém, nos ensina a distingui-los com facilidade. Por ambos os gêneros de mediunidade, obtém-se boas comunicações. Para as pessoas que ainda não estão convencidas, os médiuns mecânicos são certamente preferíveis. Na realidade, porém, a qualidade primordial de um médium reside mais na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que recebem, do que propriamente nos meios de execução. Visitante. O processo me parece de uma simplicidade admirável. O senhor acha que eu poderia tentar uma experiência? Allan Kardec. Sem quaisquer inconvenientes. Adianto mais que, se o senhor for dotado de faculdades mediúnicas, seria este o melhor meio de se convencer, pois não poderia suspeitar de sua própria boa-fé. Apenas recomendo-lhe vivamente que não se entregue a nenhuma prova sem, antes, ter se detido em estudos atentos. As comunicações de além-túmulo cercam-se de maiores dificuldades do que geralmente se crê. Não estão isentas de inconvenientes e perigos para os que não têm a necessária experiência. Sucede o mesmo a quem se mete a fazer manipulações químicas sem conhecer a química. Corre o risco de queimar os dedos. Visitante. É possível conhecer essa aptidão por algum sinal especial? Allan Kardec. Até hoje não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que como tal foram considerados carecem de valor e o melhor meio para saber se é ou não médium consiste em fazer a experiência. Ademais, o número de médiuns é considerabilíssimo e só muito raramente, quando nós mesmos não o somos, deixamos de encontrar algum, no seio de nossa família ou entre os conhecidos. O sexo, a idade e o temperamento não importam. Encontram-se médiuns entre homens e mulheres, crianças e anciãos, pessoas sadias e enfermas. Se a mediunidade se evidenciasse por um sinal exterior qualquer, implicaria a permanência da faculdade. Ela é, todavia, extremamente móvel e fugidia. Sua causa física encontra-se na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado com o do espírito desencarnado. Sua causa moral é o desejo que o espírito tem de se comunicar quando lhe agrade, e não a nossa vontade. Daqui resulta, primeiro, que todos os espíritos não podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns. Segundo, que todo médium pode, quando menos esperar, ter suspensa ou perdida a sua faculdade.
e isso basta para lhe provar quanto é vasto o campo dos estudos a esse respeito e para se dar conta das variações que o fenômeno apresenta. É, pois, um erro crer que o espírito pode atender aos chamados que lhes dirijam e comunicar-se com o primeiro médium que se apresente. Para que um espírito se comunique, é preciso, antes de mais nada, que lhe convenha comunicar-se. Em segundo lugar, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam fazê-lo. E, finalmente, que encontre no médium um instrumento propício e apropriado à sua natureza. Via de regra, é possível comunicarmos-nos com espíritos de todas as ordens de evolução, com parentes e amigos, com os mais vulgares espíritos e com os mais elevados, independentemente das condições individuais de possibilidade. Porém, vem mais ou menos voluntariamente, segundo as circunstâncias e principalmente em razão de suas simpatias para com as pessoas que os invocam, e não ao apelo do primeiro engraçado que tivesse o capricho de os invocar, movido por uma leviana curiosidade. Em semelhante caso, mesmo durante a vida, não se teriam dado ao trabalho de atender, e tampouco o fazem depois da morte. Os espíritos sérios e graves só comparecem às reuniões sérias, para onde são chamados com recolhimento e por motivos formais. Não se prestam à satisfação de curiosidade, a demonstrações fúteis, nem a experiência alguma. Os espíritos levianos encontram-se por toda parte. Nas reuniões sérias, porém, guardam silêncio e mantêm-se ocultos, à escuta, como faria um estudante numa assembleia ilustre. Desforram-se nas reuniões frívolas, em que se divertem conosco, zombam dos assistentes e respondem a tudo, pouco se importando com a verdade. Os espíritos chamados batedores e, em geral, todos os que se prestam a manifestações físicas, são de uma ordem evolutiva inferior, sem que, por isso, sejam essencialmente maus. Têm, de certa maneira, uma aptidão toda especial para os efeitos físicos. Assim como os sábios da terra não se ocupam com ninharias. Os espíritos superiores também não se ocupam com essas pequenezas. Quando há necessidade da produção daqueles fenômenos, empregam esses espíritos, como nós nos servimos dos operários para a execução da parte material de uma obra. Médiuns interesseiros. Visitante. Antes de iniciar um estudo mais aprofundado, certas pessoas desejariam ter a certeza de não estarem a perder o seu tempo. Essa certeza obteriam por um fato concludente que não se importariam de constatar a peso de ouro. Allan Kardec. Em verdade, esses não querem tomar o trabalho de estudar, têm mais curiosidade que desejo real de se instruírem. Os espíritos não apreciam os curiosos mais que eu. Por outro lado, a cobiça lhes é particularmente antipática e não se prestam absolutamente a nada que objetive satisfazê-la. Preciso seria formar-se deles uma ideia assaz, falsa, para crer que os espíritos superiores, como Fénelon, Bossuet, Pascal e Santo Agostinho, por exemplo, se pusessem às ordens de um adventício com a remuneração de tanto por hora. Não, senhor, as comunicações de além-túmulo são extremamente sérias e requerem muito respeito para serem postas em exibição. Por outro lado, sabemos que os fenômenos espíritas, por isso que dependem da vontade dos espíritos, não se produzem pela movimentação de rodas,
como um mecanismo. Mesmo admitindo-se a aptidão mediúnica, ninguém pode garantir obtê-los num determinado momento. Se os incrédulos são inclinados a suspeitar da honestidade dos médiuns em geral, pior seria se notassem neles o estímulo dos interesses. Aí sim, com muita razão, poderia suspeitar de que o médium remunerado simulasse o fenômeno, não o produzisse o espírito, pois que, acima de tudo, estaria o objetivo de lucro. Ademais, um desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade. Seria repugnante ver as pessoas a quem amamos aceder a invocações a troco de dinheiro, se é que consentissem nisso, o que duvidamos muito. Em todo caso, só pactuariam nisso espíritos de baixos níveis evolutivos, pouco escrupulosos quanto aos meios e indignos de confiança, ou ainda os que se satisfazem no censurável prazer de burlar os planos e os cálculos de seus panegeristas, aduladores. A natureza da faculdade mediúnica opõe-se, pois, a ser convertida em profissão, porque depende de uma vontade estranha ao médium, cujo concurso poderia faltar-lhe exatamente no momento em que mais necessitasse dela, a menos que a substituísse pela astúcia. Admitindo-se, porém, absoluta honestidade, se os fenômenos não se produzem à nossa vontade, seria puro acaso que, na sessão paga, se produzisse exatamente o fato desejado para que alguém se convencesse. O Senhor pode dar 100.000 francos a um médium, mas esteja certo de que ele não conseguirá que os espíritos façam aquilo que não querem. Essa compra, que desvirtuaria a intenção, transformando-a numa sede violenta de lucro, seria, pelo contrário, o motivo pelo qual abortaria o plano. Quando se está bem convencido desta verdade, que o amor e a simpatia são os mais poderosos motivos de atração para os espíritos, compreende-se a impossibilidade de serem trazidos a nós pelo pensamento de quem, objetivando lucros, procura os explorar. Aquele, pois, que sentir necessidade de fatos para se convencer, que prove aos espíritos sua boa vontade, através de uma observação séria e paciente. Só assim verá seus esforços secundados por eles, pois, se é verdade que a fé não se impõe, não é menos que também não se compra. Visitante. Sob o ponto de vista moral, posso compreender esse raciocínio, mas não será justo que a pessoa que emprega seu tempo no interesse da causa seja indenizada? Afinal de contas, gasta um tempo que no outro trabalho poderia ser remunerado. Allan Kardec. Antes de mais nada, emprega o tempo precisamente no interesse da causa ou no seu próprio interesse? Quando não se está satisfeito porque se deseja ganhar mais ou trabalhar menos, é que se deixa um emprego. Não há mérito em dedicarmos o nosso tempo a alguma coisa prevendo recompensa. O padeiro, por exemplo, fabrica o pão em proveito da humanidade? A mediunidade não é um último recurso. Se não existisse, certamente os médiuns interesseiros encontrariam outro meio de vida. Os médiuns exemplares e desinteressados obtêm meios de viver à custa do trabalho ordinário e não abandonam as suas ocupações quando não têm o suficiente para lhes garantir uma existência independente. Dedicam à mediunidade o tempo que, sem prejuízo, lhe podem dedicar. Se o tomam os intervalos de divertimento, de repouso, existe então verdadeiro desinteresse que lhes acarretará constante agradecimento,
respeito e estima por parte das demais pessoas. Também o número ilimitado de médiuns que existem nas famílias torna inúteis os profissionais, mesmo supondo-se que estes oferecessem todas as garantias desejáveis, o que seria uma burla. Não fosse o descrédito que caiu à classe dos exploradores, e eu me felicito por haver contribuído grandemente para isso, ver-se-ia pulularem os médiuns de mercenários, abundarem reclames pelos jornais e por um honesto, encontraríamos 100 charlatães que, abusando de uma faculdade real ou simulada, estariam prejudicando enormemente o espiritismo. É, pois, por princípio, que todos os que veem no espiritismo alguma coisa mais que uma exibição de fenômenos curiosos, que compreende e estimam a dignidade, a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina, reprovam toda espécie de especulação, qualquer que seja o disfarce sob o qual se apresente. Os médiuns, dignos de respeito, os médiuns sinceros, e dou destes nomes aos que compreendem a santidade do mandato que Deus lhe confiou. Evitam até as aparências do que possam fazer recair sobre suas pessoas a menor suspeita de ambição. A acusação de tirar um proveito qualquer de suas faculdades seria por eles considerada uma injúria. O Senhor veria, por mais incrédulo que seja, que um médium nessas condições o impressionaria de uma maneira bem diferente do que um outro, do qual adquirisse o ingresso que lhe permitisse vê-lo trabalhar, ou mesmo do que o outro que o fosse ver gratuitamente, mas sabendo que por detrás de tudo movia-se a máquina dos interesses. O Senhor convém em que, vendo o primeiro animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado única e exclusivamente pela fé, nunca pela ganância, involuntariamente sentir-se-ia tomado de respeito, ainda fosse ele o mais humilde proletário. E porque o Senhor não teria motivos para suspeitar da sua honestidade, também lhe inspiraria confiança. Pois muito bem, cavalheiro. Para cada 1000 médiuns como este, o Senhor encontrará um que não o seja, e esta é uma das causas que mais poderosamente contribuem para o crédito e a propagação da doutrina. Se apenas tivesse intérpretes interessados, por certo o Espiritismo não contaria a 4ª parte dos adeptos que hoje conta. Compreendeu-se isso tão bem que os médiuns profissionais são excessivamente raros, na França pelo menos, e inexistentes na maioria dos centros espíritas das províncias, onde a reputação de mercenários bastaria para os excluir de todos os centros respeitáveis, e onde, além disso, não lhes seria lucrativo o ofício, à vista do descrédito que sobre suas pessoas recairia e da concorrência dos médiuns desinteressados que por toda parte se encontram. Para suprir a faculdade que lhes falta ou a insuficiência da clientela, existem supostos médiuns que a obtêm com o baralho, a sorte pelo ovo, etc., a fim de satisfazer a todos os gostos, esperando atrair, na falta de espírita, os que ainda acreditam em tolices semelhantes. Se só a si mesmo prejudicassem, o mal seria de pouca monta. Há, porém, pessoas que, sem ir mais adiante, confundem o abuso com a realidade. Há também os mal-intencionados que se aproveitam do fato para afirmar que nisso consiste o espiritismo. O Senhor já pode ver que a exploração da mediunidade conduz a abusos prejudiciais à doutrina.
O verdadeiro espiritismo tem, pois, razão para combatê-la e mesmo repudiar o seu auxílio. Visitante. Convenho em que tudo isso, efetivamente, é muito lógico. Os médiuns desinteressados não estão, porém, à disposição dos que o procuram. Além disso, de certo modo, as pessoas são constrangidas a incomodá-los. Se fossem remunerados, tudo seria diferente, pois que já não teria receio de lhes ocasionar perda de tempo. A existência de médiuns profissionais seria uma vantagem para as pessoas que se quisessem convencer. Allan Kardec. Mas, se os médiuns que o senhor denomina profissionais não oferecem as garantias desejadas, que utilidade teriam? A conveniência assinalada não elimina os inconvenientes muito graves que enuncie. Seriam procurados mais por diversão ou desejo de devassar o futuro individual do que para buscar esclarecimentos doutrinários. Aquele que realmente deseja convencer-se, mais hoje, mais amanhã, encontra meios se tiver perseverança e boa vontade. Se não estiver predisposto, porém, uma sessão não lhe dará convicção. Pelo contrário, se nela acudir-lhe uma impressão desfavorável, com pior impressão sairá, e, talvez, mais desanimado de prosseguir um estudo onde não viu nada de palpável. Este é um fato provado pela experiência. Paralelamente às condições morais, porém, os progressos da ciência espírita patenteiam-se-nos hoje em dia uma dificuldade material na qual não se pensa a princípio, fazendo-nos conhecer melhor as condições em que se produzem as manifestações. Esta dificuldade reside nas afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito invocado e o médium. Passo por sobre toda suposição de fraude e charlatanismo, pressupondo a mais absoluta honestidade. Para que um médium profissional pudesse oferecer insuspeitável segurança às pessoas que o consultassem, fora preciso que possuíssem uma faculdade permanente e universal. Vale dizer que pudesse comunicar-se sem dificuldade com qualquer espírito, em qualquer momento. Só assim poderia estar constantemente à disposição do público como um médico e satisfazer a todas as evocações que se lhe propusessem. Isso não sucede com nenhum médium, interesseiro ou desinteressado, em consequência de causas que impedem da vontade do espírito e que não posso explanar no momento. Não lhe estou ministrando aulas de um curso de espiritismo. Limitar-me-ei a dizer que as afinidades fluídicas, que são a causa geratriz das faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, que podem existir de um médium para com tal espírito e não para com tal outro, que sem essas afinidades, cujos matizes são inumeráveis, as comunicações são incompletas, falsas e impossíveis, que com muita frequência e assimilação fluídica entre o espírito e o médium só se estabelece com o tempo e que apenas uma vez em 10 se estabelece inteiramente desde o primeiro momento. A mediunidade, como o senhor pode ver, acha-se subordinada às leis até certo ponto orgânicas, às quais todo e qualquer médium se subordina. É impossível negar-se que seja este um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a veracidade das comunicações se relacionam com causas independentes do médium e do espírito.
Veja-se mais adiante, capítulo 2, a respeito de médiuns. Se, pois, combatemos a exploração da mediunidade, não é por simples capricho, nem sistematicamente, e sim porque os princípios mesmos que governam as relações com o mundo invisível opõem-se à regularidade e à precisão necessárias a tudo que se põe à disposição do público, e também porque o desejo de satisfazer a uma clientela que paga conduz ao abuso. Daqui não deduzo que todos os médiuns sejam charlatães, mas digo que a febre de ganho é uma força que leva ao charlatanismo e autoriza, quando não justifica, a suspeita de búrula. Quem procura convicção deve encontrar, antes de tudo, elementos sinceros.